que é dono da gira. Oi, corre, gira que o comando. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que o comando. O sino da igrejinha faz delay, negão. O sino da igrejinha faz delay, negão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Não tem Seu como. tranca-rua que é dono da gira. Seu tranca-rua das almas é aquele Exu de Umbanda que chega para fazer a diferença. É isso que nós podemos falar de seu tranca-rua. Mas eu vou falar de seu tranca-rua juntamente com seu Exu Tranca-Gira. Porque nós conhecemos muitas vezes seu tranca-rua das almas. Esse é um Exu fenomenal, seu tranca-rua das almas. Nós conhecemos seu tranca-rua de Maré. Maravilhoso. Nós conhecemos o povo mais antigo de Umbanda, Exu Tranca-Gira. Exu Tranca-Gira é o Exu responsável pela firmeza da gira de Umbanda. E poucas pessoas sabem disso. Seu Tranca-Gira, quando você começa a fazer, cantar para povo de rua, aquela o Exu pede licença pro seu povo trabalhar. Ali começa seu Tranca-Gira. Seu Tranca-Gira é nesse momento. Quando você chega e canta pro defumador, laroi, laroi, você canta para o defumador e começa a defumar. O defumo é com as ervas da Jurema. Ali está seu Tranca-Gira. E o povo de Umbanda de hoje, eles não alcançaram seu Tranca-Gira. Porque não tem aquela base da Umbanda antiga, aquela base importantíssima. Mas não tem como você fazer uma gira sem a firmeza de seu Tranca-Gira. Seu Tranca-Gira é um Exu importantíssimo dentro da Umbanda, que incorpora nos filhos, que trabalha muito na Umbanda. E poucas pessoas têm essa atenção com seu Tranca-Gira. Podemos ver também, dentro da Umbanda, o Exu, que é importantíssimo, seu Tiriri. Seu Tiriri. Porque, veja só uma coisa, a situação começa no triângulo da hora grande. Esse triângulo ali começa 11 horas, tem um ápice meia-noite e termina 1h da manhã, quando começa a madrugada. E o ponto, ele diz muito bem isso, porque quando vai de 10 para 11 horas, é seu Tiriri. Seu Tiriri que está ali. Exu Tiriri de Umbanda. E o que nós entendemos? É o povo de Umbanda, é seu Tiriri. Aí vai Tiriri, que é 11 horas, vai o quê? Ele vai até meia-noite. Quando está dando meia-noite, é seu Tranca-Rua. Seu Tranca-Rua está no ápice, Tranca-Rua das almas.
E ali sim existe aquele momento mágico, aquilo tudo. Então você vê o triângulo, mas você puxa uma linha, essa linha que vai até a base do triângulo chama-se tranca-gira. E na base é seu tranca-tudo. Esses são os mistérios que se aprende de Umbanda na camarinha. Quando se faz a camarinha, que nós recebemos a quartinha de Umbanda. Aí você vai aprender os mistérios de Umbanda, que as pessoas hoje não fazem Umbanda. As pessoas incorporam lá, faz aquela coisa lá, né? Aquela jalapa com batata, que a gente muitas vezes se diz que é o samba do crioulo doido com a nega maluca. E o que eles não sabem não tem problema, a gente joga coisa de candomblé dentro. E mais na frente, o que não sabe, a gente começa a fazer reza da Igreja Católica, quase rezando uma missa. Mas é isso que acontece. E dentro dessas situações todas, é que nós vamos encontrar seu tranca-rua, seu tranca-gira e seu tranca-tudo. Tranca-tudo aí forma a base, que vai de seu tiriri para seu sete cruzilhada. Porque quando sai de tranca-rua para sete cruzilhada, é de meia-noite a 1h da manhã. Por isso que diz seu sete é do que? É no romper da madrugada. É o romper. O próprio ponto de Umbanda, ele já conta a história da entidade. E nós não prestamos atenção nisso. Então está ali. Aí seu tranca-tudo faz a união do triângulo entre um e o outro. Mas entre seu tiriri e seu tranca-rua está Exu Veludo. E de tranca-rua para seu sete cruzilhada está seu Marabô. E isso tudo tem uma importância muito grande dentro daquilo que nós estamos trabalhando, dentro da Umbanda. Porque isso forma o triângulo mágico de Umbanda, que quando você desdobra ele para o outro lado, você tem o quê? Seu tranca-tudo, seu veludo e seu marabô. E sem essas situações todas, você fica perdido, sem saber o que fazer. Bom, seu tranca-rua, conforme eu já falei, seu tranca-rua era da Prússia e Áustria, aquelas coisas todas ali, aquela educação alemã. Seu tiriri viveu mais para a Espanha, aquele lado ali, né? Ele tinha aquelas situações todas na Espanha. E seu sete cruzilhada, ele aparece já na França, Paris, ele tem essas conotações. Seu tranca-tudo em Portugal. E seu tranca-gira. Seu tranca-gira fazia parte da Itália, daqueles reinos italianos, tudo que vieram. Então, é importante que a gente entender que a linha de Exu, ela está ligada ao século passado, e alguns até 2, 3 séculos atrás. Porque se você vê Maria Padilha, falar nisso, nós vamos marcar, presta atenção, terça-feira que vem, dia 15, nós vamos falar de Pombagira do Cabaré e Pombagira Menina. Olha, eu tenho
Mulher, para mim, eu canso de dizer que é dona sete encruzilhada e não tem. Tenho admiração pela Mulamo da Estrada, pela Padilha das Almas, mas tenho uma devoção especial pela Pombagira do Cabaré. E vou falar dela no dia 15. Nós vamos conversar sobre Pombagira do Cabaré e a Pombagira Menina. Não perde, não, porque mesmo a gente sendo feito de santo, veja só uma coisa, a Umbanda influencia a gente. A Umbanda está no nosso caminho. Não importa, você é filho do Ogum, você é filho de Exu, você é filho de Onira, de Jagum, de Xangô, a Umbanda sempre vai influenciar você e nós todos. E vamos dar atenção. E também quero lembrar que, presta atenção, em dezembro, o Axé Baratolá está fazendo um agrado para os caboclos boiadeiros, principalmente seu Juremeio, que trabalha com a Jibuanã, né, que é a nossa mãe criadeira, Leila de Amanjá, Omideji, Apetebi, Oiecubicá, e o seu Lajeiro, que é o caboclo boiadeiro que trabalha comigo. Tá? A Leila também trabalha com o seu Birajara e eu com o seu Sete Flechas. Então nós vamos dar aquilo porque Zambeto, ele diz que nós não podemos deixar de cuidar dos espíritos ancestrais da terra. E os caboclos de Umbanda têm essa ligação, tá? E a Umbanda, conforme eu já falei, a Umbanda ela é a união do povo africano, que vem os pretos velhos, né? É o povo europeu, que são justamente Exu e Pombagira, e o indígena, que são os caboclos. Olha que bonito que é, formando novamente o triângulo de Umbanda dentro de um circo. Eu estou marcando também, querendo ver com todos aqueles que queiram fazer sua quartinha de Umbanda, receber o seu nome de Umbanda. Isso é muito importante para a espiritualidade, porque é aquele negócio, se você está no mundo espiritual, faz tudo certinho. Não faz coisa faltando. Não adianta você botar cereja no bolo, mas o bolo não tem o recheio, não tem a cobertura. Isso nós não podemos chegar e deixar de ter. Mas vamos prosseguir. Eu falei de seu tranca-rua, seu tranca-gira, mas agora nós vamos entrar numa situação, meus irmãos, senta que a história agora fica cabeluda. Nós vamos falar agora de seu João Caveira, Exu Caveira, Pombagira Caveira, Rosa Caveira, Rosa Preta do Cemitério, uma pombagira que, vamos lá, e uma outra pombagira que tem a ver não com o cemitério em si, mas com os campos de batalha, Pombagira de Maceió. Inclusive, quando se canta para essa pombagira, meu irmão, minha irmã, a situação é outra. A situação muda, a equação é outra. Tá? Mas vou falar agora como que surgiu a linha de João Caveira, Exu Caveira. Meus irmãos, minhas irmãs, presta só atenção. Como nós sabemos, o cristianismo, ele começou nas catacumbas. Os cristãos se reuniam nas catacumbas. O que é catacumba? Ou necrópole. É a cidade dos mortos. Eram aquelas cavernas onde eram colocados os corpos ali em decomposição, e ali ficava o esqueleto, né? Aquele perfume
maravilhoso já de vários corpos em decomposição, uns em estado mais adiantado, outros mais atrasado, tudo, ratos também por ali, aquela situação, mas era ali que se reuniam os cristãos. Pois muito bem. E aí a situação foi indo, até que o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Até aí tá beleza. Tá? Mas daí para lá é que começou a treta braba. Porque, veja só uma coisa, quando se transformou tudo isso, começou a se construir as igrejas. E as pessoas que tinham dinheiro, elas pagavam para serem enterradas dentro da igreja, no chão mesmo da igreja, mais próximo possível do altar. Porque assim entendiam que estavam mais próximos da salvação. E, logicamente, os padres eram responsáveis por essa situação, arrecadar o dinheiro e aí vai. As freiras também, dentro das abadias, dentro dos conventos, ocorria a mesma coisa, e dentro dos conventos também se tinha essa situação. Pois muito bem. Tá? A situação foi indo e começou também a se fazer catacumba, túneis dentro das igrejas onde se faziam e enterravam as pessoas. Nós podemos chegar e ver isso na Europa medieval, o leste europeu tinha muitas dessas situações. Pois muito bem. Os conventos tinham isso, os conventos tanto masculino, tanto feminino, e aí que se começou tudo. Porque nesse momento a igreja começou a cobrar as indulgências. Muitas mulheres eram presas nos conventos porque os pais lá colocavam contra a vontade. As situações eram terríveis. E muitos também que estavam desonrados, por perda, por falência, tudo, se entravam na vida religiosa. Tá? Presta atenção que, antigamente, você, para poder ascender numa carreira, tá? Ou ter algum prestígio, se não nasceu nobre, tá? Você tinha que ser, pelo menos, ter um título de nobreza, que poderia ser de lorde ou senhor, que era um dos títulos mais baixos. Depois você tinha um título de nobreza e depois títulos de realeza, porque o nobre não fazia parte da realeza, tá? Eram duas camadas diferentes e difícil de passar. Mas quando a igreja, ela tinha essa situação. E nós podemos ver também muito, vamos dizer, de seu João Caveira, Linha de Caveira, é um livro de Rochester que fala muito disso, que chama-se Abadia dos Beneditinos. Meus irmãos, ali se ocorria crimes, tramas e de tudo que você poderia chegar e ver. Ali também, dentro dos conventos, dentro das igrejas, se tramava quem seria o Papa, quem a igreja ia apoiar, quem que não iria chegar a apoiar. Então eu quero mostrar para vocês que a linha de João Caveira, Rosa Caveira, que eram de pessoas religiosas, que vestiam o manto da religião, embora não fosse tão, vamos dizer assim, caridoso ou que se esperava da religião. E dentro disso também uma mácula muito grande da igreja que formou
toda essa linhagem kármica que vem hoje, que nós falamos que é a linha do cemitério. Por quê? As pessoas eram enterradas em catacumba dentro das igrejas, também fora da igreja, ali no chão. Depois o cemitério passou a ser ao lado da igreja e depois atrás da igreja. Por isso que a linha de cemitério é composta por religiosos. Então, essa situação toda se agravou quando a igreja colocou o Santo Ofício em prática. O que seria o Santo Ofício? O Santo Ofício é o trabalho santo, porque ofício quer dizer trabalho. Santo é aquele trabalho santo que seria de Deus e em nome de Deus, e assim vai. E como que acontecia esse trabalho? Nós conhecemos mais ele com o nome de Inquisição. A Inquisição, ela perseguiu milhares de pessoas na Espanha, Portugal, Alemanha. Muitas mulheres foram para os calabouços, tudo aprisionar, e lá passaram todo tipo de humilhação, violentadas e tudo mais, até mesmo por religiosos. Tá? E quero relembrar também que a igreja, ela tinha os bordéis dela. Então, essa história que o padre ele era casto não era bem verdade, porque a igreja faturava com os bordéis masculinos e femininos, tá? E os padres podiam frequentar, já que os bordéis eram da igreja. E toda prostituta nesse período, vocês podem chegar e pesquisar, ela tinha que pagar uma parte à igreja para que os padres rezassem, para que as almas delas não fossem condenadas e elas pudessem chegar ao céu. E dentro dessas torturas, dessas situações todas, é que nasce, vamos dizer, o que nós conhecemos hoje como linha de cemitério. Seu João Caveira, Exu Caveira, seu Calunga, Sete Porteira, e aí vai. E essas entidades, meus irmãos, trabalhavam com o manto da igreja, recebiam dinheiro que era para a igreja passar para os pobres. Logicamente que os pobres não podiam receber esse dinheiro, porque senão deixariam de ser pobres. E esses conventos, essas abadesas, essas situações todas, recebiam um donativo de todos, eram riquíssimas, porque, veja só uma coisa, houve vários concílios para saber se a igreja deveria doar todos os seus bens para os pobres, porque Jesus era pobre. E uma das coisas que se colocou era que Jesus era pobre, mas a igreja não deveria ser pobre. São duas coisas diferentes que eles colocaram no concílio. Houve também outro concílio de Latrão também, vários concílios, que se discutia se a mulher tinha alma. Isso é muito interessante, porque se a mulher tinha alma ou se ela não passava de um animal para a reprodução do ser humano. Era muito... Então, isso que se via antigamente. Vocês vejam só uma coisa. Nós conhecemos que a Idade Média não se tomava banho, não se cuidava, e isso gerou muitas doenças. Mas por que isso? Já que a civilização veio do Império Romano, grego, e eles tinham um hábito de banho, porque a igreja proibiu os banhos. E os padres, que é João Caveira, Exu Caveira, esses
que eles estavam entre padre, cônegos, bispo, e aí vai, essas situações todas na hierarquia da igreja formam hoje a linha do cemitério. E aí você não sabe desse tipo de... Mas a linha de cemitério é uma linha perigosa, porque eles têm uma coisa importante: inteligência, sabem articular politicamente, porque a igreja ao longo dos séculos formou religiosos enganjados na política inteira da Europa. E ela controlava tudo, porque você fazia uma confissão e o seu confessor, tudo que você era um nobre fazia, a nobre dama, cavaleiro, tudo, aquelas confissões elas iam para Roma, anotadas tudo de lá para chegar a saber. Ou seja, hoje o que nós reclamamos, que quando nós mandamos um e-mail, mandamos alguma coisa, tudo, e que o governo está tomando conta, está vigiando, antes era a igreja. Ela vigiava tudo, seus passos, o que você estava fazendo, e remetia, porque se aquele nobre pudesse crescer e se tornar alguma coisa, a igreja tinha ele sob controle, tinha o rei sob controle, tinha os nobres sob controle. E isso fez com que as doações aumentassem, os filhos ilegítimos também, a igreja batizava e se calava de acordo com o donativo. Os padres também tinham suas amantes. Então, nós podemos chegar e ver o que é, na realidade, a linha de São João Caveira, Maria Caveira, essas coisas todas, eram que religiosos que foram colocados nos conventos, na vida religiosa, muitos não queriam. E mesmo lá dentro tinham sua vida sexual ativa. Isso até que não era o problema, mas muitos utilizaram o poder que tinha na igreja, se tornando inquisitor, denunciante de alguma coisa, porque eram religiosos, e utilizavam isso para destruir aquelas pessoas que haviam destruído suas famílias ou lhe causado alguma coisa. Então, essa situação, meus irmãos, é que vem formar essa linha de Exu Caveira, João Caveira, Calunguinha, Maria Caveira, Caveira disso, aqui, o outro, tudo lá, a situação. Porque lidavam com isso. E começaram aí essa situação. E a Inquisição foi a grande mola dentro dessa situação. Muitos pensavam apenas que eu iria chegar e contar a história ou uma situação que tem. Mas essa é a situação kármica da linha de João Caveira, da linha de cemitério. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma entidade que trabalha com o nome de João Caveira. Tenho, cheguei a dizer, dentre todos, é aquela pessoa que mais sabe articular, que mais conhece as situações e muito me ajudou. Em conselhos, maneiras de chegar e ver por quê. Sabe jogar com as pessoas. A linha de Caveira tem essa situação. Ela sabe chegar a fazer com que as coisas aconteçam, que as pessoas cheguem e vai tudo, porque ela é a igreja era manipuladora. E a linha de Caveira nada mais é do que
aqueles que em vida, quando estavam no corpo, foram manipuladores, foram inquisidores, que mataram, que torturaram em nome do Santo Ofício. E hoje, no plano espiritual, continuam lá. Os kardecistas têm uma situação parada com essas daí, de uma legião de espíritos que atacam os centros kardecistas, formado por ex-padres, chamada Legião da Caveira, em que eles tentam destruir, minar toda a influência kardecista e todos os trabalhos deles. Na Umbanda também tem. Porque não pensa você que a linha de João Caveira, a linha de cemitério, só tem espíritos bonzinhos e que querem evoluir, chegar e subir. Tem aqueles que são contra a Umbanda, tem aqueles que são contra aqueles que praticam a magia, e tem aqueles que são contra aqueles que estão no candomblé. Então, quando nós temos problemas com alguns espíritos que vêm de vibração próxima de Umbanda para nos atacar, nós temos que utilizar os espíritos de Umbanda para nos defender. E assim, meus irmãos, eu convoco vocês para a próxima live, Pombagira do Cabaré e Pombagira Menina. Não deixa de assistir, não. E depois eu quero falar para vocês também, fazer especial, falando de Maria Mulambo, Maria Farrapo e Maria Padilha. Muito boa isso. E vamos sempre percorrer a história kármica do que chegou essas entidades a chegar na Umbanda. Isso que é o mais importante. Meus irmãos, olha só. Como nós estamos aqui hoje, o assunto é de Umbanda, e na Umbanda a gente fala, Oxalá te abençoe, porque o Oxalá está se referindo a Jesus Cristo. Então, vamos lá. E dentro da Umbanda, eu sou Tata Canjira Apoena. É o meu nome de batismo na Umbanda. E vou estar preparando, fazendo a quartinha de Umbanda. Você só precisa de uma quartinha branca, uma vela, tá? Pra gente fazer as suas coisinhas de Umbanda. Quem quiser chegar e fazer, faz contato, que o telefone está aí embaixo, e vamos fazer isso daí de Umbanda, que você vai chegar e vai ver uma coisa, vai completar em muito a sua espiritualidade. Meus irmãozinhos, um beijo no coração de vocês, que Jesus acompanhe vocês sempre, e que os orixás não te abandonem jamais, porque é a razão da gente chegar a viver. Saravá Umbanda mesmo, Umbanda Goiô e Botumbá, Mucuyu Nzambi, Colofé, Benói, Axé e Aláfia para todos. Ela cantou, seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que eu comando. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que eu comando. O sino da igrejinha faz neném pegou. É, O sino seu da igrejinha faz tranca-rua, neném pegou. Eu seu quero tranca-rua, já cantou. não tem como. Seu tranca-rua das almas é aquele Exu de Umbanda que chega para fazer a diferença. É isso que nós podemos falar de seu tranca-rua. Mas eu vou falar de seu tranca-rua juntamente com seu Exu Tranca-Gira. Porque nós conhecemos muitas vezes seu tranca-rua das almas. Esse é um Exu fenomenal, seu tranca-rua das almas. Nós conhecemos
Seu Tranca-Rua de Maré. Maravilhoso. Nós conhecemos o povo mais antigo de Umbanda, Exu Trancageira. Exu Trancageira é o Exu responsável pela firmeza da gira de Umbanda. E poucas pessoas sabem disso. Seu Trancageira, quando você começa a fazer, cantar para povo de rua, aquela Exu pede licença pro seu povo trabalhar. Ali começa seu Trancageira. Seu Trancageira é nesse momento. Quando você chega e canta pro defumador, laroi, laroi, você canta para o defumador e começa a defumar. O defumo é com as ervas da Jurema. Ali está seu Trancageira. E o povo de Umbanda de hoje, eles não alcançaram seu Trancageira. Porque não tem aquela base da Umbanda antiga, aquela base importantíssima. Mas não tem como você fazer uma gira sem a firmeza de seu Trancageira. Seu Trancageira é um Exu importantíssimo dentro da Umbanda, que incorpora nos filhos, que trabalha muito na Umbanda. E poucas pessoas têm essa atenção com seu Trancageira. Podemos ver também, dentro da Umbanda, o Exu, que é importantíssimo, seu Tiriri. Seu Tiriri. Porque, veja só uma coisa, a situação começa no triângulo da hora grande. Esse triângulo ali começa 11 horas, tem um ápice meia-noite e termina 1h da manhã, quando começa a madrugada. E o ponto, ele diz muito bem isso, porque quando vai de 10 para 11 horas, é seu Tiriri. Seu Tiriri que está ali. Exu Tiriri de Umbanda. E o que nós entendemos? É o povo de Umbanda, é seu Tiriri. Aí vai Tiriri, que é 11 horas, vai o quê? Ele vai até meia-noite. Quando está dando meia-noite, é seu Tranca-Rua. Seu Tranca-Rua está no ápice. Tranca-Rua das almas. E ali sim existe aquele momento mágico, aquilo tudo. Então você vê o triângulo, mas você puxa uma linha. Essa linha que vai até a base do triângulo chama-se Tranca-Gira. E na base é seu Tranca-Tudo. Esses são os mistérios que se aprende de Umbanda na camarinha. Quando se faz a camarinha, que nós recebemos a quartinha de Umbanda. Aí você vai aprender os mistérios de Umbanda, que as pessoas hoje não fazem Umbanda. As pessoas incorporam lá, faz aquela coisa lá, né? Aquela jalapa com batata, que a gente muitas vezes se diz que é o samba do crioulo doido com a nega maluca. E o que eles não sabem não tem problema, a gente joga coisa de candomblé dentro, e mais na frente o que não sabe a gente começa a fazer reza da Igreja Católica, quase rezando uma missa.
Mas é isso que acontece. E dentro dessas situações todas é que nós vamos encontrar seu tranca-rua, seu tranca-gira e seu tranca-tudo. Tranca-tudo aí forma a base que vai de seu tiriri para seu sete encruzilhada. Porque quando sai de tranca-rua para sete encruzilhada, é de meia-noite a 1h da manhã. Por isso que diz seu sete é do que? É no romper da madrugada. É o romper. O próprio ponto de Umbanda, ele já conta a história da entidade. E nós não prestamos atenção nisso. Então está ali. Aí seu tranca-tudo faz a união do triângulo entre um e o outro. Mas entre seu tiriri e seu tranca-rua está Exu Veludo. E de tranca-rua para seu sete encruzilhada está seu Marabô. E isso tudo tem uma importância muito grande dentro daquilo que nós estamos trabalhando, dentro da Umbanda. Porque isso forma o triângulo mágico de Umbanda. Que quando você desdobra ele para o outro lado, você tem o quê? Seu tranca-tudo, seu veludo e seu marabô. E sem essas situações todas, você fica perdido, sem saber o que fazer. Bom, seu tranca-rua, conforme eu já falei, seu tranca-rua era da Prússia e Áustria, aquelas coisas todas ali, aquela educação alemã. Seu tiriri viveu mais para a Espanha, aquele lado ali, né? Ele tinha aquelas situações todas na Espanha. E seu sete encruzilhada, ele aparece já na França, Paris, ele tem essas conotações. Seu tranca-tudo em Portugal. E seu tranca-gira. Seu tranca-gira fazia parte da Itália, daqueles reinos italianos, tudo que vieram. Então, é importante que a gente entender que a linha de Exu, ela está ligada ao século passado, e alguns até 2, 3 séculos atrás. Porque se você vê Maria Padilha, falar nisso, nós vamos marcar, presta atenção, terça-feira que vem, dia 15, nós vamos falar de Pombagira do Cabaré e Pombagira Menina. Olha, eu tenho... Mulher, para mim, eu canso de dizer que é dona sete encruzilhada e não tem. Tenho admiração pela Mulamo da Estrada, pela Padilha das Almas, mas tenho uma devoção especial pela Pombagira do Cabaré. E vou falar dela no dia 15. Nós vamos conversar sobre Pombagira do Cabaré e a Pombagira Menina. Não perde não, porque mesmo a gente sendo feito de santo, veja só uma coisa, a Umbanda influencia a gente. A Umbanda está no nosso caminho. Não importa, você é filho do Ogum, você é filho de Exu, você é filho de Onira, de Jagum, de Xangô. A Umbanda sempre vai influenciar você e nós todos. E vamos dar atenção. E também quero lembrar que, presta atenção, em dezembro
o Axé Baratolá está fazendo um agrado para os caboclos boiadeiros, principalmente seu Juremeio, que trabalha com a Jibuanã, né, que é a nossa mãe criadeira, Leila de Amanjá, Omideji, Apetebi, Oiecubicá, e o seu Lajeiro, que é o caboclo boiadeiro que trabalha comigo. Tá? A Leila também trabalha com o seu Birajara e eu com o seu Sete Flechas. Então nós vamos dar aquilo porque Zambeto, ele diz que nós não podemos deixar de cuidar dos espíritos ancestrais da terra. E os caboclos de Umbanda têm essa ligação, tá? E a Umbanda, conforme eu já falei, a Umbanda ela é a união do povo africano que vem os pretos velhos, né? É o povo europeu, que são justamente Exu e Pombagira, e o indígena, que são os caboclos. Olha que bonito que é, formando novamente o triângulo de Umbanda dentro de um circo. Eu estou marcando também, querendo ver com todos aqueles que queiram fazer sua quartinha de Umbanda, receber o seu nome de Umbanda. Isso é muito importante para a espiritualidade, porque é aquele negócio, se você está no mundo espiritual, faz tudo certinho. Não faz coisa faltando. Não adianta você botar cereja no bolo, mas o bolo não ter o recheio, não ter a cobertura. Isso nós não podemos chegar e deixar de ter. Mas vamos prosseguir. Eu falei de seu tranca-rua, seu tranca-gira, mas agora nós vamos entrar numa situação, meus irmãos, senta que a história agora fica cabeluda. Nós vamos falar agora de seu João Caveira, Exu Caveira, Pombagira Caveira, Rosa Caveira, Rosa Preta do Cemitério, uma pombagira que, vamos lá, e uma outra pombagira que tem a ver não com o cemitério em si, mas com os campos de batalha, pombagira de Maceió. Inclusive, quando se canta para essa pombagira, meu irmão, minha irmã, a situação é outra. A situação muda, a equação é outra. Tá? Mas vou falar agora como que surgiu a linha de João Caveira, Exu Caveira. Meus irmãos, minhas irmãs, presta só atenção. Como nós sabemos, o cristianismo, ele começou nas catacumbas. Os cristãos se reuniram nas catacumbas. O que é catacumba? Ou necrópole. É a cidade dos mortos. Eram aquelas cavernas onde eram colocados os corpos ali em decomposição, e ali ficava o esqueleto, né? Aquele perfume maravilhoso já de vários corpos em decomposição, uns em estado mais adiantado, outros mais atrasado, tudo, ratos também por ali, aquela situação, mas era ali que se reuniam os cristãos. Pois muito bem. E aí a situação foi indo, até que o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Até aí tá beleza. Tá? Mas daí para lá é que começou a treta braba. Porque, veja só uma coisa, quando se transformou tudo isso, começou a se construir as igrejas. E as pessoas que tinham dinheiro, elas pagavam para serem enterradas dentro da igreja, no chão mesmo da igreja, mais próximo possível do altar. Porque assim entendiam que estavam mais próximos da salvação.
E, logicamente, os padres eram responsáveis por essa situação, arrecadar o dinheiro e aí vai. As freiras também, dentro das abadias, dentro dos conventos, ocorria a mesma coisa e dentro dos conventos também se tinha essa situação. Pois muito bem. Tá? A situação foi indo e começou também a se fazer catacumba, túneis dentro das igrejas onde se faziam e enterravam as pessoas. Nós podemos chegar e ver isso na Europa medieval, o leste europeu tinha muitas dessas situações. Pois muito bem. Os conventos tinham isso, os conventos tanto masculino, tanto feminino, e aí que se começou tudo. Porque nesse momento a igreja começou a cobrar as indulgências. Muitas mulheres eram presas nos conventos porque os pais lá colocavam contra a vontade. As situações eram terríveis. E muitos também que estavam desonrados, né, por perda, por falência, tudo, se entravam na vida religiosa. Tá? Presta atenção que antigamente você, para poder ascender numa carreira, tá, ou ter algum prestígio, se não nasceu nobre, tá, você tinha que ser pelo menos ter um título de nobreza, que poderia ser de lorde ou senhor, né? Que era um dos títulos mais baixos. Depois você tinha um título de nobreza e depois títulos de realeza, porque o nobre não fazia parte da realeza, tá? Eram duas camadas diferentes e difícil de passar. Mas quando a igreja ela tinha essa situação. E nós podemos ver também muito, vamos dizer, de seu João Caveira, Linha de Caveira, é um livro de Rochester que fala muito disso, que chama-se Abadia dos Beneditinos. Meus irmãos, ali se ocorria crimes, tramas e de tudo que você poderia chegar e ver. Ali também, dentro dos conventos, dentro das igrejas, se tramava quem seria o Papa, quem a igreja ia apoiar, quem que não iria chegar a apoiar. Então, eu quero mostrar para vocês que a linha de João Caveira, Rosa Caveira, que eram de pessoas religiosas, que vestiam o manto da religião, embora não fosse tão, vamos dizer assim, caridoso ou que se esperava da religião. E dentro disso também uma mácula muito grande da igreja que formou toda essa linhagem kármica que vem hoje, que nós falamos que é a linha do cemitério. Por quê? As pessoas eram enterradas em catacumba dentro das igrejas, também fora da igreja, ali no chão. Depois o cemitério passou a ser ao lado da igreja e depois atrás da igreja. Por isso que a linha de cemitério é composta por religiosos. Então, essa situação toda se agravou quando a igreja colocou o Santo Ofício em prática. O que seria o Santo Ofício? O Santo Ofício é o trabalho santo, porque ofício quer dizer trabalho. Santo é aquele trabalho santo que seria de Deus e em nome de Deus, e assim vai. E como que acontecia esse trabalho? Nós conhecemos mais ele com o nome de Inquisição.
A Inquisição, ela perseguiu milhares de pessoas na Espanha, Portugal, Alemanha. Muitas mulheres foram para os calabouços, tudo, aprisionar, e lá passaram todo tipo de humilhação, violentadas e tudo mais. Até mesmo por religiosos. Tá? E quero relembrar também que a igreja, ela tinha os bordéis dela. Então, essa história que o padre, ele era casto, não era bem verdade, porque a igreja faturava com os bordéis masculinos e femininos, tá? E os padres podiam frequentar, já que os bordéis eram da igreja. E toda prostituta nesse período, vocês podem chegar e pesquisar, ela tinha que pagar uma parte à igreja para que os padres rezassem para que as almas delas não fossem condenadas e elas pudessem chegar ao céu. E dentro dessas torturas, dessas situações todas, é que nasce, vamos dizer, o que nós conhecemos hoje como linha de cemitério. Seu João Caveira, Exu Caveira, seu Calunga, Sete Porteira, e aí vai. E essas entidades, meus irmãos, trabalhavam com o manto da igreja, recebiam dinheiro que era para a igreja passar para os pobres. Logicamente que os pobres não podiam receber esse dinheiro, porque senão deixariam de ser pobres. E esses conventos, essas abadesas, essas situações todas, recebiam um donativo de todos, eram riquíssimas, porque, veja só uma coisa, houve vários concílios para saber se a igreja deveria doar todos os seus bens para os pobres, porque Jesus era pobre. E uma das coisas que se colocou era que Jesus era pobre, mas a igreja não deveria ser pobre. São duas coisas diferentes que eles colocaram no concílio. Houve também outro concílio de Latrão também, vários concílios, que se discutia se a mulher tinha alma. Isso é muito interessante, porque se a mulher tinha alma ou se ela não passava de um animal para a reprodução do ser humano. Era muito... Então, isso que se via antigamente. Vocês vejam só uma coisa. Nós conhecemos que a Idade Média não se tomava banho, não se cuidava, e isso gerou muitas doenças. Mas por que isso? Já que a civilização veio do Império Romano, grego, e eles tinham o hábito de banho, porque a igreja proibiu os banhos. E os padres, que é João Caveira, Exu Caveira, esses, que eles estavam entre padre, cônegos, bispo, e aí vai, essas situações todas na hierarquia da igreja formam hoje a linha do cemitério. E aí você não sabe desse tipo de... Mas a linha de cemitério é uma linha perigosa, porque eles têm uma coisa importante: inteligência, sabem articular politicamente, porque a igreja ao longo dos séculos formou religiosos enganjados na política inteira da Europa. E ela controlava tudo, porque você fazia uma confissão e o seu confessor, tudo que você era um nobre fazia, a nobre dama, cavaleiro, tudo, aquelas confissões elas iam para Roma, anotadas tudo de lá para chegar a saber. Ou seja, hoje o que nós reclamamos
E quando nós mandamos um e-mail, mandamos alguma coisa, tudo, e que o governo está tomando conta, está vigiando, antes era a igreja. Ela vigiava tudo, seus passos, o que você estava fazendo. E remetia, porque se aquele nobre pudesse crescer e se tornar alguma coisa, a igreja tinha ele sob controle. Tinha o rei sob controle. Tinha os nobres sob controle. E isso fez com que as doações aumentassem, os filhos ilegítimos também, a igreja batizava e se calava de acordo com o donativo. Os padres também tinham suas amantes. Então, nós podemos chegar e ver o que é, na realidade, a linha de seu João Caveira, Maria Caveira, essas coisas todas, eram que religiosos que foram colocados nos conventos, na vida religiosa, muitos não queriam. E mesmo lá dentro tinham sua vida sexual ativa. Isso até que não era o problema, mas muitos utilizaram o poder que tinha na igreja, se tornando inquisitor, denunciante de alguma coisa, porque eram religiosos, e utilizavam isso para destruir aquelas pessoas que haviam destruído suas famílias ou lhe causado alguma coisa. Então, essa situação, meus irmãos, é que vem formar essa linha de Exu Caveira, João Caveira, Calunguinha, Maria Caveira, Caveira disso, aqui, o outro, tudo lá, a situação. Porque lidavam com isso. E começaram aí essa situação. E a Inquisição foi a grande mola dentro dessa situação. Muitos pensavam apenas que eu iria chegar e contar a história ou uma situação que tem. Mas essa é a situação kármica da linha de João Caveira, da linha de cemitério. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma entidade que trabalha com o nome de João Caveira. Tenho, cheguei a dizer, dentre todos, é aquela pessoa que mais sabe articular, que mais conhece as situações e muito me ajudou. Em conselhos, maneiras de chegar e ver por quê. Sabe jogar com as pessoas. A linha de Caveira tem essa situação. Ela sabe chegar a fazer com que as coisas aconteçam, que as pessoas cheguem e vai tudo, porque ela é a igreja era manipuladora. E a linha de Caveira nada mais é do que aqueles que em vida, quando estavam no corpo, foram manipuladores, foram inquisidores, que mataram, que torturaram em nome do Santo Ofício. E hoje, no plano espiritual, continuam lá. Os kardecistas têm uma situação parada com essas daí, de uma legião de espíritos que atacam os centros kardecistas, formado por ex-padres, chamada Legião da Caveira, em que eles tentam destruir, minar toda a influência kardecista e todos os trabalhos deles. Na Umbanda também tem. Porque não pensa você que a linha de João Caveira, a linha de cemitério, só tem espíritos bonzinhos e que querem evoluir, chegar e subir. Tem aqueles que são contra a Umbanda. Tem aqueles que são contra aqueles que praticam a magia. E tem aqueles que são contra aqueles que estão no candomblé.
Então, quando nós temos problemas com alguns espíritos que vêm de vibração próxima de Umbanda para nos atacar, nós temos que utilizar os espíritos de Umbanda para nos defender. E assim, meus irmãos, eu convoco vocês para a próxima live, Pombagira do Cabaré e Pombagira Menina. Não deixa de assistir, não. E depois eu quero falar para vocês também, fazer especial, falando de Maria Mulambo, Maria Farrapo e Maria Padilha. Muito boa isso. E vamos sempre percorrer a história kármica do que chegou essas entidades a chegar na Umbanda. Isso que é o mais importante. Meus irmãos, olha só, como nós estamos aqui hoje, o assunto é de Umbanda, e na Umbanda a gente fala, Oxalá te abençoe, porque o Oxalá está se referindo a Jesus Cristo. Então, vamos lá. E dentro da Umbanda, eu sou Tata Canjira Apoena. É o meu nome de batismo na Umbanda. E vou estar preparando, fazendo a quartinha de Umbanda. Você só precisa de uma quartinha branca, uma vela, tá? Para a gente fazer as suas coisinhas de Umbanda. Quem quiser chegar e fazer, faz contato, que o telefone está aí embaixo. E vamos fazer isso daí de Umbanda, que você vai chegar e vai ver uma coisa, vai completar em muito a sua espiritualidade. Meus irmãozinhos, um beijo no coração de vocês, que Jesus acompanhe vocês sempre, e que os orixás não te abandonem jamais, porque é a razão da gente viver. Saravá Umbanda mesmo, Umbanda Goiô e Mutumbá, Mucuyu Unzambi, Colofé, Benói, Axé e Aláfia para todos nós.